Boa noite, de volta às nossas aulas de gestão mercadológica para a turma de ciências contábeis, certo? Hoje é a nossa quinta aula, estamos falando de serviços e vamos completar hoje o assunto serviços, falando sobre classificação, tá bom? Na aula passada nós falamos sobre os 8 P's e sobre qualidade. E hoje vamos falar sobre classificação e com isso a gente liquida no bom sentido, lógico, a gente completa essa discussão sobre produtos. Na semana que vem começam as provas de vocês, depois no final da aula que eu vou falar sobre a nossa prova, e ficaremos 2 semanas, né, sem aula, eu e vocês fazendo provas. Depois, no retorno, aí voltaremos com os 3 P's, preço, promoção e praça. Tá bom? Vamos lá, então? Então tá bom. Então, assim, falar de serviços é, enfim, né, um assunto, assim, vamos dizer, complexo, né? Porque é difícil você classificar serviços de uma maneira única. Não há. Então, dentro de serviços, a gente pode ver esses itens aqui que eu estou colocando para vocês aqui, quais são os importantes dentro do serviço que vocês, a empresa de vocês presta, ou para quem o cliente de vocês, né? Vocês como aí gestores, consultores em marketing, por exemplo, vocês vão ajudar a empresa a desenvolver um processo mercadológico. Para isso, a gente precisa entender o produto, lógico. Esse produto que nós estamos discutindo agora é serviço. Então, se o produto que a empresa coloca no mercado é um serviço, como avaliar isso, como analisar essa questão do serviço, tá bom? Então, alguns itens importantes aqui, quando a gente discute o processo de serviços, né, vemos lá dos 8 P's, para a gente entender melhor aí cada um dos itens e ver quais têm maior influência na decisão do cliente, tá bom? Todos são importantes, com certeza, mas às vezes não dá para a gente mexer em todos eles com segurança. Então nós vamos discutir, separar aí dentro de serviços quais são as suas características para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, primeiro, já vimos que serviço é intangível, né? Mas também a gente viu que um dos itens que a gente analisa é a tangibilidade, embora ela não seja perfeita, mas qual é o grau de tangibilidade, ou vamos chamar de percepção, que o cliente pode guardar na memória, guardar, enfim, ter um controle disso para entender o processo, né? Por exemplo, né, vamos falar o seguinte, vamos lá falar de energia elétrica, certo? Como é que eu posso perceber que a energia elétrica que está vindo para mim é de qualidade, não é de qualidade, certo? Ou o volume que veio. Então, a empresa ela vai mandar todo mês o uso, né? A quantidade de energia elétrica que você usou. E por aí você vai ter uma noção se você está usando muito, se está usando pouco. A questão da qualidade vai ficar com o padrão de iluminação ou dos objetos que são ligados lá, se eles estão funcionando corretamente ou não. Tá bom? Então, isso é tangibilidade de serviços. É a gente entender, perceber como o processo está sendo feito. Então, ok? Então, primeiro item, grau de tangibilidade ou intangibilidade do processo de serviço, que é a percepção. Segundo, para quem esse serviço é feito? Ele é feito para você, para o cliente, ele é feito para o usuário, ele é feito para o meu filho, ele é feito para o meu carro, ele é feito para o meu aparelho. Para quem que é feito esse serviço? Né? Como é que eu vou perceber esse serviço? Ok. Terceiro, tempo e lugar da entrega de serviço. Né? Esta aula, por exemplo, feita assim à distância, mudou a característica de entrega do serviço, de tempo e lugar. Né?
Lugar nem tanto, porque vocês já estavam com aula à distância já e continua à distância. Mas eu colocando ela de maneira assíncrona, vocês podem assistir antes ou depois do horário de aula. Grau de personalização ou padronização. O serviço ele pode ser um serviço feito para todo mundo, mas pode ser um serviço feito especificamente para um determinado grupo, para uma determinada classe de consumidores. De volta a esta aula. Esta aula está sendo feita para a matéria gestão mercadológica, porém para a turma de contabilidade. Será que essa aula então é diferente da mesma matéria dada para a turma de engenharia, por exemplo? Pode ser que sim. Está sendo personalizada para o pessoal de contabilidade, está sendo personalizada para o pessoal de engenharia. Tá? Isso eu estou discutindo o serviço aqui, aula, que é mais fácil da gente entender. Natureza da relação com os clientes. Como que a gente se relaciona com os clientes? Pessoalmente, isso no serviço, hein? Pessoalmente, através da internet, à distância, que local. Por exemplo, para eu ter uma consulta médica, eu preciso ir até a clínica, eu preciso ir até o hospital para o médico me consultar. Embora hoje, por exemplo, a gente tem a consulta à distância, a telemedicina, que está avançando bastante. Ok. E por último, medida na qual instalações, equipamento e pessoal participam da experiência do serviço. Bom, o caso do médico, o caso da energia elétrica, o caso da aula, né? Dos bancos. Então, como? Que instalações são necessárias? Que tamanho de equipe é necessário para esse atendimento? Né? Qual a qualificação dessa equipe? Então vejam que para eu avaliar serviços, não é simplesmente eu fazer e entregar para o cliente. Eu tenho que ver aí diferentes etapas disso. Então, lógico que para eu classificar, talvez eu não precise de todas essas fatias, essas partes do processo aí, ou de percepção. Talvez eu precise das mais importantes. Então, é difícil combinar todas elas, com certeza. Então, nós vamos mostrar aqui, não um, mas vários tipos de classificação. Alguns mais complexos, outros mais simples. E, lógico, vocês vão escolher, para análise do produto de vocês, aquela classificação que for mais adequada. Né? Se é que é preciso ter uma classificação. Talvez a percepção do serviço de vocês seja tão completa que não haja necessidade de se fazer essa classificação. Porém, a classificação ela ajuda porque ela simplifica, né, a nossa percepção, o nosso trabalho de buscar soluções. Ela simplifica bastante. Então vamos lá? Então, primeiro, com relação ao nível de contato. Lógico, a gente já viu que serviços tem disso, tem um relacionamento entre a empresa prestadora de serviço e os consumidores, os clientes. Né? Então, podemos classificar em 3 níveis de contato. Alto contato, médio contato e baixo contato. Né? Quando a gente, por exemplo, empresas de companhia aérea, certo? Uma vez que você compra a passagem, você entra no avião, o avião vai embora e você chega lá no lugar, quer dizer, qual é o teu contato com as pessoas que estão prestando o serviço? Né? O seu contato com o piloto, o seu contato com o mecânico, o seu contato... Não, você tem o contato ali com a comissário de bordo. Não é? Você tem talvez um contato, até está diminuindo mais, com o balcão lá para você entrar no voo ou não, despachar a bagagem, cada vez menos contato. Né? Então, a gente poderia dizer que hoje, serviços de baixo contato. Né? A aula, né? Para eu ter aula presencial, então eu preciso, o professor estar lá, acompanhando os alunos, eu preciso
a secretaria está lá para resolver os problemas, enfim, né? Nós temos um contato aí, talvez, não sei se alto contato, mas talvez médio contato, sim. Mas, e uma vez que a gente passe agora para o ensino à distância, o contato diminui. Nem vocês precisam ir mais à faculdade, lá, certo? Utilizar as instalações e tudo, e nem mesmo o contato com o professor, ele se torna um pouco não, mais restrito, né? Na verdade, lá na sala de aula, o professor está lá, olha no rosto de cada um e fala, ó, você não está prestando atenção, o que você não entendeu, certo? E aqui, com o ensino à distância, fica um pouquinho mais restrito. Primeiro que, por exemplo, quando a aula é síncrona, vocês, alunos, ficam ou com vergonha, ou com... né, de fazer perguntas, de ligar a câmera, de aparecer para os outros. Na aula assíncrona como essa, estão aí sem contato nenhum. Né? Então fica por conta aí de entender ou não a matéria, de entrar em contato com o professor e falar, não, olha, essa parte aqui eu não entendi, me explica melhor como é que é, tirar as dúvidas. Né? Coisa que, por exemplo, nós não temos feito, mesmo eu liberando, a gente conversando na segunda-feira na outra matéria, mas ninguém pergunta sobre dúvidas aqui com relação a essa matéria. Né? Então, isso quer dizer que o contato diminuiu bastante. Será que a qualidade do serviço também? Então, lá, no serviço de ensino, nós temos uma parte que é o ensino e outra parte que é o aprendizado. Né? E a relação dessas duas é que conta. Tá bom. Então, estou explicando aqui o nosso negócio, para ficar mais claro para vocês. Mas, então, podemos sim pegar o nosso serviço e dividir. Olha, o contato é autocontato? O que quer dizer isso? Envolve interação significativa entre clientes, pessoal de serviços, equipamentos e instalações. Serviços de médio contato envolvem apenas uma quantidade limitada de contato entre os clientes e os elementos da operação de serviço. E baixo contato, contato mínimo ou nenhum contato direto entre os clientes e a operação de serviço. Por exemplo, comprei um livro do Philip Kotler, certo? Para passar para vocês algumas informações a mais do que eu já estou fazendo, e o livro vai chegar hoje. Né? Daqui a pouco chega o livro aqui para mim. E que contato que eu tive para comprar esse livro? Com alguém? Nenhum. Nenhum. Ok? Então, não sei. O livro não chegou ainda, mas vai chegar. Mas, nem para receber. Talvez a portaria aqui do meu prédio, a menina receba, assine lá, e depois ela me fala, olha, o seu livro está aqui embaixo, você pode descer para pegar. Eu vou pegar o livro. Né? Então, baixo o contato. Então, eu escolho o livro pela internet, faço a compra, faço o pagamento pela internet, né? E eles entregam, não pela internet, alguém manda aqui entregar. Mas eu não tenho contato com quem vai entregar. Ele traz aqui, entrega na portaria, alguém assina, está completo e tal. Ele, no próprio celular dele, ele manda uma mensagem de que está ok, eu recebo dizendo que foi entregue. Não é? Um sistema assim de informação fantástico. Tá bom. Então, uma maneira simples, nível de contato. Outra maneira simples também é com relação aos atributos do serviço. A gente já viu que na questão de qualidade, nem sempre a gente consegue perceber partes da qualidade, a gente até pode perceber antes da compra do serviço, por exemplo. Né? Mas a qualidade total, só depois. Mesmo assim, a gente pode, né, ter uma escala aqui, né? Atributos de procura, atributos de experiência e atributos de confiança. Então vamos lá ver? Atributos de procura. Características do produto que os consumidores podem avaliar imediatamente antes da compra. Então, por exemplo, o serviço da compra do livro aí, eu posso avaliar antes. Né? Qual foi o serviço deles? Bom, eles indicarem para mim um livro que me interessa, eles
mostrarem o preço, eles me darem um desconto na compra porque eu sou cliente, etc, etc, etc. Então, é o serviço deles, né? Que hoje é automatizado. Então, dá para eu avaliar antes essa parte do serviço? Sim. Atributos de experiência. Características do desempenho do produto que os clientes podem avaliar apenas durante a entrega do serviço. Que vai ser o quê? A entrega do produto. Eu comprei ontem, falaram que entregam hoje, vamos ver se entregam hoje mesmo, se vem direitinho, né? Isso é o que eu quero. E por último, atributos de confiança. Características do produto que os clientes podem não conseguir avaliar mesmo depois da compra e consumo. Então, por exemplo, né, como é que eu vou saber que... Bom, eles entregando, tá ok, né? Mas como é que eu vou saber que o livro é bom, que a indicação deles foi boa, certo? Que o sistema deles de inteligência artificial, pesquisando aí autores por exemplo, assuntos do meu interesse, foi abordado corretamente ali, ou simplesmente eles, né, pegaram essa informação de algum lugar e mandaram para mim, por exemplo. Tá bom? Então, não sei. Vou saber disso depois, talvez. Certo? Ok. Então, duas maneiras aí simples de avaliar serviços. Né? Simples. Vamos tornar aqui um pouquinho mais complexo, então, essa classificação. Tá bom? Então, nós temos aqui uma matriz, né? E eu tenho falado bastante com meus alunos, tanto de marketing quanto de planejamento estratégico, que assim, a utilização de matriz não é uma questão de estar na moda, vamos usar. Não, é uma questão de simplificar bastante o raciocínio, a tomada de decisão. Né? Então, eu sou usuário de matrizes, principalmente essas mais simples, 2x2, né? Porque elas transformam em clusters, né? Elas pegam 2 itens e veem dentro daqueles 2 itens o que se encaixa ali. Depois uma combinação diferente, outra combinação diferente. Então nós temos 4 combinações diferentes que agrupam, né, os itens por, né, combinações de classificação 2x2. O que, tudo bem, está simplificado, mas é melhor do que ter um bolo de informação e eu não ter como classificar corretamente. Né? Assim já facilita para eu tomar decisões. Então vamos lá. Então, aqui, né, quer dizer, o nome está na horizontal, mas ele diz respeito à vertical, grau de interação e personalização dos serviços. Ou seja, vamos pegar numa escala baixo e alto. Grau de intensidade da mão de obra. De novo, baixo e alto. Então, o que é interação e personalização? É como a empresa interage com o cliente, personalizando o serviço. Então, ok? Fazendo com que o serviço seja, vamos colocar assim, se o grau de interação e personalização é baixo, vamos chamar de serviço de massa, né? Ou produto de massa, por exemplo, né? E se é alto, vamos dizer que ele é mais consumer, focado no consumidor, não é? É uma marketing one-to-one, vai? Então, seria assim, o baixo seria mais marketing de massa e o alto mais one-to-one, marketing one-to-one, ok? Lógico que há uma graduação entre isso, ok? E, do ponto de vista aqui horizontal, o grau de intensidade, ou seja, quanto de mão de obra precisa interagir com os clientes para poder prestar o serviço. Então, grau de intensidade baixo, tá? Ou seja, é mais, como é que eu vou dizer, é mais automático, né, o serviço, e alto é menos automático, ele depende mais do cliente interagir com o prestador de serviços para poder ter qualidade no serviço, tá bom? Então, ok, dentro dessa nomes aqui, vai, pra gente, nomes dos grupos. Então, indústria de serviços. O que é uma indústria? Não é fábrica. Indústria
é o conjunto de empresas que atendem o mesmo setor. Então, quando a gente discute indústria, nós estamos discutindo o processo todo e não, né, a individualização. Quando eu falo de loja de serviços, então, ok, não é toda a produção. Você vai numa loja porque a loja é especializada naquilo, ela vai te atender de maneira mais específica. Então, é só um nome. Indústria de serviços, loja de serviços. Mesma coisa aqui embaixo, né, com relação à intensidade de mão de obra alto. Então, serviços de massa, onde a gente faz para todo mundo, por igual, ou serviços profissionais, onde há uma individualização. Tá bom? Então, legal essa, né? Lógico, é discutível aqui, e inclusive com essa automação, com a inteligência artificial, a gente começa a mudar um pouco essa, né? essa classificação, tá bom? Por enquanto, tá aqui. Mas à medida que vocês forem percebendo mudanças, vocês mesmos vão atualizando essa classificação. Ou, se no caso de vocês, prestadores de serviço, vocês têm algo tão diferenciado, aí vocês mesmos desloquem a empresa de vocês para outro quadrante, para poder melhorar, mudar o atendimento. Perfeito? Tá bom? Então, dentro da indústria de serviços, onde nós temos baixa intensidade de mão de obra e baixa personalização. Tá bom? Dá para entender, né? Personalização, baixa personalização. Empresas aéreas, transporte de cargas, hotéis, balneários, estações de recreação e lazer. Embora, por exemplo, no hotel, hoje, a gente esteja procurando aí atendimentos mais personalizados, né? Transformar alguns hotéis já conseguem trabalhar mais como loja de serviço e não indústria de serviço. Existem experiências nisso daí, né? De o cliente que frequenta muito um determinado hotel. Eu li sobre isso, eu não vi acontecer, mas eu li sobre isso. De, por exemplo, o pessoal fotografar a maneira como o cliente deixa o seu quarto, né, como ele muda alguma coisa, para quando ele voltar, a partir daquelas fotos, o pessoal arrumar o quarto da maneira que o cliente mais gosta. Por exemplo, e nós estamos falando de loja de serviço, né, e não de hotel, onde tudo é igual. Tá? Na questão da comida, exemplo, né, pode ser, então se transformar de... Mas hoje ainda não. Hoje hotel ainda hoje é indústria de serviço, e principalmente quando a gente fala de balneário, estações de recreação e lazer, é tudo igual. Olha, a comida é essa, de tal hora até tal hora, não tem mais depois disso, etc, 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 etc. Bom, mas alguns outros hotéis, tipo spa, por exemplo, aí você pode classificar como loja de serviços, por exemplo. Tá bom? Ok. Na outra ponta, grau de intensidade baixo e personalização alta. Então, sim, os hospitais hoje, né? Lógico, talvez alguns hospitais vocês tenham um atendimento assim menos individual, por exemplo. Mas a tendência, lógico, é que cada cliente seja tratado, ou cada grupo de clientes, né, seja tratado conforme as características da sua doença e da sua necessidade. Oficina de veículos, lógico, cada carro que vai lá vai com um problema específico para ser atendido. Ou qualquer outro serviço de manutenção de equipamentos, por exemplo. Fácil esse. Ok. Agora, passando para alto. Grau de intensidade de mão de obra alto e personalização baixo. Então, ok. Então, eu preciso de gente trabalhando, mas é feito não para o individual, mas é feito para o grupo, para todo mundo. Então, varejistas, as lojas, não é? Vendas em atacado, o atacarejo, tá? Ok? Se bem que o atacarejo, ele está aqui sim também. A gente poderia até falar de indústria de serviços, mas, enfim, eu acho que aí vai depender. Tá bom. Escolas, com certeza, né? Então o grau de interação hoje
aliás, sempre foi baixo, porque assim, eu tenho um grupo de alunos. Se eu falar, por exemplo, de aula particular, aí vai para cá, para serviços profissionais. Se eu falar de determinados cursos que sejam específicos e eu tenha poucos alunos ali assistindo a aula, eu vou dizer que está para serviços profissionais e não para serviço de massa. Certo? Mas hoje, quando eu falo de uma faculdade com 50 alunos em sala de aula, e já reclamei disso de outras faculdades com 100 alunos, com 150 alunos, a gente está discutindo serviço de massa. Perfeito. Que pode ser bem feito, sim. Lógico. Pode ser bem feito. Mas, desde que seja, né, feito corretamente. Lógico. Ok. Aspectos varejistas de um banco comercial. Quando a gente fala de aspecto varejista de um banco comercial, no serviço bancário, a gente separa em atacado e varejo pelo tamanho da conta. O que está errado, mas é assim que é feito. Então, quando a gente fala de pessoas que tenham alguns milhões de reais na conta, o atendimento vai lá para serviços profissionais. Então, nossa, eu vou atender aquele cliente porque ele tem uma conta muito grande e aí a gente vai botar alguém para atendê-lo pessoalmente. No caso meu, que eu não tenho dinheiro, então é serviço de massa. Né? Olha, o cartão é esse, se quiser, a tarifa é esta, se quiser, certo? E manda bala. Não é isso mesmo? Tá bom. E serviços profissionais, então, intensidade de mão de obra alta, porém, personalização alta também, diferente daquela. E aí, lógico, né, são os serviços profissionais, né, médico, advogado, contador, arquiteto, consultor e por aí vai, certo? Professor particular, lógico, está aí dentro, certo? Muito bem. Ok, então vamos ver uma parecida com essa também, assim, modelo, mas com itens diferentes. Quer ver? Vamos lá, para mostrar como é que seja. Então tá aqui, olha, pessoal e não pessoal, tangível e intangível. Né? Então, ok, pessoal quer dizer o seguinte, o foco é a pessoa. Então a gente vai ver ali, olha, processamento com pessoas ou processamento com estímulo mental. Já explico. Ou não pessoal. Processamento com os bens, meu carro, meu microcomputador, meu celular. Né? Ou processamento com informações. Perfeito. Ok. No caso de tangível e intangível. Tangível, quando eu falo de processamento com pessoas, né, a gente vai perceber isso. Então eu vou a um serviço médico, eu vou a um serviço dentário, eu vou perceber se deu resultado ou se não deu. Eu levo meu carro no mecânico, processamento com bens, eu vou perceber se deu resultado, se não deu, se melhorou ou não. No caso do intangível, né, serviço, processamento com estímulo mental. Por exemplo, eu faço uma propaganda, por exemplo, não sei se propaganda está aqui ou está no... propaganda está no pessoal. E aí? Dá resultado? Não dá resultado? Eu tenho uma empresa que faz a propaganda, uma agência de publicidade e propaganda, e deu certo? Né? Funcionou? Não funcionou? É intangível. A gente pode até medir, mas é mais intangível, lógico. E processamento com informações. Né? Vamos ver onde é que está a escola aqui? Está no informações ou está no estímulo mental? Vamos lá ver. Ok. Então, exemplos. Serviços dirigidos aos corpos das pessoas, ou seja, o primeiro quadrante ali, processamento com pessoas, né? Que precisa ter um cuidado muito grande, não é? Então, transporte de passageiros. Aliás, vocês viram que caiu um avião, infelizmente, nesse fim de semana, se não me engano, ou início da semana, aqui em Piracicaba. E, olha, é um serviço. Estava transportando a família todinha. Morreu todo mundo, piloto, copiloto, caiu, explodiu, enfim. Transporte de passageiros, né? Assistência médica,
Então a gente está vendo hoje com a pandemia esse trabalho, né, fantástico aí dos hospitais, dos atendentes na linha de frente aí com a doença, né, assistência médica. Hospedagem, que é de hotéis, e aí, né, salão de beleza, fisioterapia, academia de ginástica que estão voltando, restaurantes e bares, barbearias, e um trabalho que não se percebe muito, mas que existe, é o trabalho de serviço funerário. Né? E, lógico, o serviço é para o corpo da pessoa, a pessoa está morta. Né? Mas o serviço é feito né, para que o processo, né, aí, do enterro, tudo isso seja feito de uma maneira adequada à pessoa que morreu. Tá bom. Com relação a posses físicas, processamento com bens. Então, lógico. Olha, vejam, transporte de pessoas está do outro lado. Transporte de cargas, aqui desse lado. Lógico. Né? Se alguém tratar mal a carga vai reclamar? Não. Mas eu posso perceber lá na frente se quebrou ou não quebrou, se está conservado ou não está conservado. Certo? Mas a carga em si não vai reclamar. Já no de pessoas, sim, as pessoas vão reclamar. Embora no serviço funerário ali, a pessoa já morreu, mas a família vai reclamar. Perfeito. Reparo e manutenção de qualquer coisa, armazenamento e estocagem, serviços de zeladoria de edifícios, que hoje também está, assim, o atendimento nas portarias, por exemplo, está mais automatizado, não é verdade? Distribuição de varejo, lavanderias, abastecimento de combustíveis, cujo preço está altíssimo, não é mesmo? Tá bom? Paisagismo, jardinagem e remoção e reciclagem de lixo, que é um serviço também que a gente não vê, mas quando para é uma encrenca, né? Ok, as ações... Ah, aqui está errado, né? Ações intangíveis. Deixa eu mudar aqui já. E aí eu altero para vocês no slide que vai ser colocado. Então, ações intangíveis. Serviços dirigidos às mentes das pessoas. Processamento com estímulo mental. Lógico. Então aí entra, viu? Já falei da propaganda. Mas, olha, artes e entretenimento. Então, né? Economia criativa, aqui, olha, transmissões de rádio e televisão, consultoria administrativa, educação. Ah, então eu estava querendo saber se escola entrava aqui ou se entrava no outro quadrante. Então, olha aqui, ó, segundo o autor aqui, educação entra aqui. Serviços de informação, concertos de música, psicoterapia, religião, telefonia. Serviços dirigidos às mentes das pessoas. Muito bem? E, por último, vamos consertar aqui também. E serviços intangíveis dirigidos a bens intangíveis, por exemplo, processamento com informações. Né? E aí os serviços, né, de novo, que a gente conhece, olha, contabilidade, finanças, processamento de dados, seguros, serviços jurídicos, programação, pesquisa, investimento e consultoria de software. É uma briga, né? Software é bem, é serviço. Ok, a gente também já discutiu isso já, mas fica aqui, né? Como serviço, pelo menos a consultoria, né? Com certeza é um serviço. Ok. E, para a gente terminar aqui, vamos falar um pouco de novo sobre qualidade. Então, na última aula, eu coloquei lá alguns, né, atributos aí para a gente avaliar sobre qualidade. Tá bom. Agora, a gente pode também pegar aqueles atributos lá, ou talvez outros, juntar, e a gente colocar em 3 blocos aqui
também, da maneira como nós fizemos aqui a classificação de serviços, a gente também pode classificar aqui, por exemplo, o critério de qualidade, né? Por exemplo, aqueles relacionados aos resultados. O que é importante ter no serviço? Que o cliente vai avaliar, né? Profissionalismo, habilidade, como os prestadores de serviço resolvem os problemas, como os prestadores de serviço fazem o processo, como eles entregam, tá bom? Isso, nós estamos falando do resultado, não do processo em si, do resultado final. Ok. Segundo, relacionados ao processo. Atitude e comportamento, né, da pessoa que está fazendo. Facilidades de acesso e flexibilidade. Confiabilidade e honestidade e recuperação. Um exemplo disso, por exemplo, né, de confiabilidade e honestidade, no passado, toda vez que o pessoal da companhia telefônica ou qualquer companhia fosse fazer a instalação, a gente tinha que dar um dinheirinho para ele completar o serviço, senão ele não completava. Pode uma coisa dessa, né? Ou seja, eles faziam a instalação até a porta, da porta para dentro, você tinha que pagar para ele fazer. Imagina uma coisa dessa, né? Que besteira. Mas era isso, né? A confiabilidade e honestidade. Ok. A ponto da gente pagar até sem saber se eles iriam fazer ou não iam fazer direito. Tá certo, ok. E recuperação, né, do processo. Tá bom. E por último, relacionados à imagem, reputação e credibilidade. Né? Veja que essa confiabilidade e honestidade que eu falei aqui, lógico, que eles acabam afetando a imagem aí em conjunto. Né? Tá bom? Bom, o que nós vimos aqui? Nós fizemos uma viagem aí grande sobre a questão de serviços. Serviços é importantíssimo hoje dentro de marketing que a gente avalie corretamente isto. As empresas estão cada vez mais acrescentando serviços ao seu produto. Então, se você tem um produto bem e você quer mostrar resultado para o cliente, mostrar que você é melhor que o concorrente, enfim, atrair a atenção, trazer uma experiência fantástica para o cliente, o que você faz? Você agrega serviços. E se você presta serviços, você agrega mais serviços ainda. A ponto de, no caso de serviço, a gente chama de serviço principal e serviço acessório, não é? Então, com isso tudo, fica complexo a gente, de marketing, avaliar o serviço. Mas aí eu dei as ferramentas para vocês, dei as métricas aí para vocês. Então, é assim que vocês vão trabalhar serviços. Independentemente de vocês trabalharem em marketing, eu acredito que essas informações são importantíssimas para que vocês, dentro da discussão, na empresa onde vocês trabalham, né, trabalhem com contabilidade, seja importante que vocês ajudem a empresa a tomar decisões melhores focada no resultado de prestação de serviços da empresa. Ok? Ok. Então tá bom. Daí, questão da prova, né? Nós conversamos na segunda-feira com vocês, mas só para reforçar aqui, a nossa prova vai ser dissertativa, então teremos 4 questões sobre a matéria. A prova será feita no dia 23. Por quê? Porque esta aula é do primeiro período. Certo? Então, no primeiro período é a semana que vem. Segundo período é a outra semana. Então, vai ser dia 23. Isso quer dizer que dia 23 eu coloco as questões, vou colocar um vídeo explicando como responder, explicando as questões, explicando como postar o vídeo, certo? Eu, a princípio, havia solicitado que vocês postassem, colocassem no meu e-mail, mas a faculdade diz que nós precisamos colocar no Moodle. Então, eu explico direitinho no vídeo como fazer, não vai ter erro, vocês já estão acostumados com isso, e terão um prazo para completar a prova. Também vocês já sabem disso, né? Mas eu explico melhor no dia da prova. Então,
dia 23, a partir das 19 horas, entrem no Moodle e vejam como é que vai ser a prova, quais são as condições e já liquidem o assunto ali já na hora. Porque depois, na semana que vem, vocês terão mais provas. E no dia seguinte terão mais provas ainda, não é? Tá bom? Então, bons estudos, boas provas e retornamos depois de 2 semanas para a gente continuar aqui o nosso trabalho de entendimento de marketing, de gestão mercadológica. Tá bom? Boas provas a vocês.